Olá, galerinha. Preparado para estudar filosofia com o professor Eldon? Então vem comigo, tá? O tema que nós iremos trabalhar hoje é o pensamento mítico. Esse vídeo será o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós iremos produzir com base na filosofia antiga. Logo em seguida, se for possível, trabalharemos também a filosofia medieval, moderna e finalizaremos com a filosofia contemporânea. Mas esse é o primeiro vídeo dessa série tratando sobre a transição entre o pensamento mítico e o pensamento filosófico, do mito ao logos, tá? Vamos falar sobre o pensamento mítico e como ele se dava. Tá preparado? Então vamos lá. Gente, o pensamento mítico. Lembrando que o mítico diz respeito à interferência do sobrenatural nas ações e relações dos homens. Sejam essas relações de homem para com homens, seja essa relação dos homens para com a natureza, ou mesmo essa relação dos homens para com a divindade. O pensamento mítico ele engloba todo esse universo, essa discussão sobre o sobrenatural dentro das relações dos homens, tá? Vamos lá. Gente, quando nós falamos sobre o pensamento mítico, sempre vem na memória a Grécia Antiga, tá? Sem sombra de dúvida, é uma das formas de falarmos da mitologia que mais aparece, seja ela na escola, nas questões do Enem ou dos vestibulares. Significa que só existe mitologia na Grécia Antiga? Não, de forma nenhuma. Existe mitologia em vários outros povos. Vocês podem dar uma olhada entre os povos indígenas, entre os mesopotâmios, entre os hebreus, várias mitologias haviam, tá? Entre vários povos da antiguidade, mas uma que nós tratamos muito é a mitologia grega. Por quê? Porque a partir da mitologia grega a gente vai ter um momento de transição na história, dando origem ao pensamento racionalista, no que diz respeito aos seus modos científicos de pensar. Tudo bem? Vamos lá. As principais fontes, sem sombra de dúvida, as principais fontes do pensamento mitológico é Homero e Hesíodo. Homero com suas obras Ilíadas e Odisseia, e Hesíodo com O Trabalho e os Dias e a Teogonia. Na obra Ilíada de Homero, ele vai narrar a Guerra de Troia com seus personagens fantásticos, como Ulisses, Heitor, Aquiles, tá? Já na obra Odisseia, vai tratar acerca do retorno de Ulisses para casa ao final da guerra. O Trabalhos e os Dias de Hesíodo fala sobre o surgimento do universo e Teogonia sobre a origem dos deuses. Então, essas obras são, sem sombra de dúvida, as principais obras tratando sobre a mitologia grega, tá? Gente, guarda isso é muito importante, tá? Beleza, vamos seguindo. Continuidade ou ruptura? Eu quero propor uma discussão com vocês, uma breve discussão, acerca de continuidade ou ruptura. Mas o que seria necessariamente isso? Gente, há uma discussão muito grande entre os teóricos sobre o que houve no momento de transição, se foi uma ruptura ou se foi uma continuidade, quando nós falamos sobre o conflito entre o mito e o logos. Lembrando que o mito, mitologia, logos, pensamento racional, tá? Aqueles que propõem a ruptura, eles propõem que houve uma mudança radical de pensamento, houve um abandono do pensamento anterior e a busca de uma nova forma de ver a realidade. Esses que acreditam nessa forma de ver propõem a ruptura. Existe uma outra forma de ver, que é a continuidade, que afirma que não houve uma mudança radical, mas houve mudanças graduais, e essas mudanças não houve por pessoas que abdicaram totalmente o pensamento mitológico, mas por pessoas que ainda estavam inseridos no pensamento mitológico, acreditavam nos deuses e na interferência dos deuses, mas propunham de uma maneira muito flexível uma nova interpretação da realidade, né? Deixa eu dar um exemplo mais próximo da gente. Quando a gente pensa, por exemplo, no cientista nos dias de hoje, todos os cientistas são ateus? Resposta óbvia, não, tá? Existem muitos e muitos e muitos cientistas que são cristãos. E você questiona, cientistas cristãos? Sim, é possível sim que o cientista seja, obviamente, cristão. Por quê? Porque o fato dele pesquisar sobre como a realidade se manifesta ou como ela se apresenta para nós, não significa que ele está abandonando totalmente sua relação com Deus, mas significa que ele está propondo uma maneira muito mais racional de entender a realidade, mesmo mantendo suas relações com as divindades, com Deus e seus cultos e seus ritos religiosos. Então vamos discutir algumas formas de ver a realidade a partir da perspectiva mitológica e a partir do logos.
houve alguns questionamentos e algumas explicações. Por exemplo, em relação aos fenômenos da natureza. Dentro do pensamento mitológico, quando se deparava diante de um fenômeno da natureza, como a chuva, uma tempestade, um temporal, um vulcão que entrava em erupção, se dava explicação, dentro do pensamento mitológico, que essas ações eram manifestação dos deuses, como os raios de Zeus, muito afamados raios de Zeus, ou as tempestades em alto mar provocadas por Poseidon. Mas os primeiros pensadores que propunham uma ruptura, que esses pensadores vão ficar conhecidos como filósofos da natureza, eles vão falar que a própria natureza é capaz de explicar as coisas que acontecem na natureza. Eu não precisaria, por exemplo, buscar em Zeus por que choveu ou deixou de chover, mas era possível, através da observação e análise da própria natureza, entender o ciclo das águas ou da chuva. Tudo bem? Então, a gente vai se deparar com explicações distintas acerca de fenômenos da natureza. Outra discussão também era, por exemplo, em relação ao universo, ao cosmos. Como surgiu o universo? Havia uma explicação dentro da mitologia que o universo havia sido criado pelos titãs, por Caos, Gaia e muitos outros titãs que deram origem ao universo. Já os primeiros pensadores, que vai se apoiar no logos, na razão, ele vai dizer que há um elemento primordial, e esse elemento primordial, que a gente vai descobrir como eles vão chamar esse elemento primordial, ele vai dar origem a tudo que existe no universo. Ou seja, não seria necessariamente os deuses dizendo que deve ou não existir, mas um elemento primordial, e a partir dele tudo começa a surgir no universo, tá? Então a gente vai ter questionamentos e para cada questionamento vai haver explicações distintas, seja pela mitologia, seja pelo logos. A mitologia se apoia no credo, nas convicções do sobrenatural, na forma como as pessoas entendiam a atuação dos deuses na realidade, e uma outra forma de explicação era a partir do logos, da razão, que era a explicação com base na própria natureza para explicar as coisas que nela aconteciam. Tudo bem? Então vamos lá. Gente, pois bem, o que acontece? Os primeiros pensadores, que vão ficar conhecidos como filósofos da natureza, vai dar origem aos biólogos, aos físicos, aos químicos e a várias outras formas de pensar a realidade. Ele vai olhar para a natureza, lembrando que a palavra grega que é traduzido por natureza em português é a palavra physis. Daí que vem a palavra física, né? Física é o estudo da natureza. Os primeiros pensadores, eles vão olhar para a natureza e eles vão buscar na natureza o primeiro elemento, o elemento primordial, que deu origem a todas as coisas. E eles chamavam esse primeiro elemento de arqué. Arqué é o primeiro elemento, o elemento primordial que dá origem a tudo que existe no cosmos, ou seja, tudo que existe no universo. Lembrando que a palavra cosmo, traduzida para a língua portuguesa, pode ser entendida como o universo. Então, há uma busca pela origem. Eu peço que vocês acompanhem com a gente a série de vídeos que nós vamos estar lançando sobre a filosofia antiga, quando nós estaremos tratando de maneira muito mais específica quem são esses primeiros pensadores. Tales de Mileto, Anaximanos, Anaximenes, Heráclito, Parmênides, e a gente vai tratar como eles entendiam essa arqué, esse elemento primordial que deu origem a tudo que existe no cosmos, ou seja, na natureza. Tudo bem? Vamos responder umas questões? Vamos lá. Gente, deixa eu sair aqui da tela para que vocês possam enxergar melhor as questões. A primeira questão do Enem de 2016 diz assim: todas as coisas são diferentes de uma mesma coisa e são a mesma coisa. Isto é evidente, porque se as coisas que são agora neste mundo, terra, água, ar e fogo, e as outras coisas que se manifestam nesse mundo, se alguma destas coisas fosse diferente de qualquer outra, diferente em sua natureza própria, e se não permanecesse a mesma coisa em suas muitas mudanças e diferenciações, então não poderiam as coisas de nenhuma maneira misturar-se umas às outras, nem fazer bem ou mal umas às outras. Nem as plantas poderiam brotar da terra, nem um animal ou qualquer outra coisa vir a existir,
Se todas as coisas não fossem compostas de modo a serem as mesmas, todas as coisas nascem através de diferenciações de uma mesma coisa, ora em uma forma, ora em outra. Retornando sempre à mesma coisa. Esse é um texto do famoso Diógenes, que depois a gente vai falar um pouco sobre ele. Mas vamos ver o que o comando da questão pede. O texto descreve argumento dos primeiros pensadores, denominados pré-socráticos. Para eles, a principal preocupação filosófica era de ordem. Vamos lá. Letra A, cosmológica. Portanto, uma explicação racional do mundo fundamentado nos elementos da natureza. Olha, isso daqui tá legalzinha, tá? Vamos ver as próximas alternativas. Política, discutindo de forma da organização da polis. Gente, não, os primeiros pensadores não estão preocupados com política. Vai haver um período da filosofia que os pensadores se preocuparão com a política, mas não é nesse primeiro momento. Ética, desenvolvendo uma filosofia dos valores. Gente, a ética só vai ser discutida dentro da filosofia lá na filosofia helenística, quando vai haver escolas filosóficas voltadas para a ética especificamente. Estética, procurando investigar a aparência dos entes sensíveis? Não. A questão dos entes sensíveis ou inteligíveis é uma discussão lá com Platão, não chegou nesse momento ainda. Hermenêutica, construindo uma explicação unívoca da realidade? Não, hermenêutica também é uma discussão futura da filosofia. Os primeiros filósofos, sem sombra de dúvida, estavam preocupados com o cosmo. Então, a alternativa certa, letra A. Vamos para a próxima questão. Enem 2015. A filosofia grega parece começar com a ideia absurda, com a preposição a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três razões. Em primeiro lugar, porque essa preposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em um estado de crisálida, está contido o pensamento. Tudo é um. Um texto de Nietzsche. Nesse texto aqui, Nietzsche está tratando sobre o primeiro filósofo, Tales de Mileto, que a gente vai descobrir mais sobre ele nos próximos vídeos. Pergunta: o que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Vamos lá, descobrir qual é a origem do pensamento filosófico, do logos que a gente tanto falou nos slides anteriores. Primeiro, um impulso para transformar, mediante justificativa, os elementos sensíveis em verdades racionais. Não é ainda esse momento, tá? Isso vai acontecer lá com Platão. Vamos para a próxima, letra B. O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas? Não. Quem utilizava metáforas para explicar os seres e as coisas era o pensamento mitológico, tá? Através das narrativas como a história de Narciso, a história de Édipo, são formas de explicar a realidade através de metáforas. Letra C. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira de todas as coisas. Ora, isso daqui tá legalzinho, porque o elemento primordial, né? A causa primeira de todas as coisas. Essa alternativa tá legalzinha. Vamos ver as próximas. A ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. Gente, ainda não havia um rigor para as análises nesse primeiro momento. Lembre que os primeiros filósofos, os primeiros pensadores, ainda não havia um rigor metódico, como a gente vai ver lá com Descartes na modernidade, tá? Então, há uma tentativa, mas ainda muito preso e arraigado dentro também do pensamento mitológico, quando nós falamos sobre continuidade. Letra E. A tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. Olha, quem vai tratar sobre elementos empíricos vai ser lá no empirismo, também na modernidade. Esse conceito ainda não existe nesse período, tudo bem? Elementos empíricos, o que existe no real. Está muito complexo essa alternativa. Sem sombra de dúvida, a melhor alternativa aqui foi a letra C, tá? A letra C está bonitinha, de maneira clara, direta e sem coisas complicadas ou complexas. Então, com certeza,
A alternativa certa vai ser a letra C, a necessidade de buscar de maneira racional as causas primeiras, porque é sobre isso que os primeiros pensadores vão se debruçar. Gente, como eu acabei de falar, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós vamos estar lançando acerca da filosofia antiga, tudo bem? Esse é o primeiro passo, um passo muito importante, que é tratar sobre a transição do pensamento mitológico para o pensamento racional, ou seja, do mito ao logos. Acompanhe conosco os próximos vídeos, não se esqueça, se inscreva no canal, assista o vídeo até o final. Claro, se você está aqui é porque você assistiu esse vídeo até o final. Obrigado, isso ajuda muito, tá? Curte aí esses vídeos e os próximos. E quer aprender filosofia? Cola aqui junto com a gente, tá? Tchau, tchau. A gente começa... Opa!